Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Vamos agora orar, porque queremos dar continuidade àquilo que estamos fazendo no Oséias. Bom dia, querida, na parte da tarde, amém? Hoje temos um compromisso e eu não vou poder trazer não, à tarde, então o apóstolo falou para eu fazer hoje de manhã para não perdermos a sequência, porque dia 22 queremos começar com aquilo que verdadeiramente é o diminuir, o servir para caber. Não é quando o nosso serviço sacerdotal como que eu posso dizer, motivado por alguma coisa que não é verdadeiramente agradar o Senhor, o nosso Deus. Então, será um tempo aí, não é, de muita limpeza naquilo que é o nosso serviço sacerdotal, profético, de governo. Vai ser uma bênção, eu creio, em nome de Jesus. Amém, queridos? E hoje, então, eu quero falar da última temporada que temos no ano. Nós já falamos da primavera, que é o começo do ano espiritual da parte de Deus. Shalom, shalom, irmão Alfredo, que é o ano espiritual da parte de Deus. Shalom, irmão Ângelo. Deus te abençoe, viu, meu querido? Que nós vamos, Mara de Verne, glória a Deus. A diaconisa Márcia, Deus abençoe a cada um. Então, o que acontece? No ano espiritual de Deus, nós temos as estações. E aí nós começamos a trazer primavera, verão, outono, inverno. Hoje é o dia do inverno. Vamos falar o que essa temporada nos traz. Então, trabalhamos aí a, o crescer do Senhor para nos explicar o tempo eterno dele. O adversário tem seu tempo caído e ele quer manter os filhos de Deus nesse tempo caído, para justamente roubar aquilo que é a manifestação da unção dos filhos de Deus. Temos três unções diferentes: profetas, sacerdotes e reis. E para isso, o Senhor quer nos deixar as habilidades que foram conseguidas em Cristo para nós vencermos os ciclos de repetição. A nossa chamada é ciclos de repetição. Queremos romper esses ciclos. E eu creio que Deus tem um tempo eterno para nós, para que venhamos verdadeiramente, shalom, irmã, romper isso. Amém? Então, na primavera, nós recebemos o Cordeiro, passamos por uma limpeza espiritual de consolidação de quem é o Cordeiro nas nossas vidas, através da contagem do Homer. Temos o Pentecoste, que é o selo não apenas de eu venho buscar vocês, mas um selo de capacitação para serviço. Depois temos o verão, que é o tempo de nós colhermos, não permitirmos que o adversário venha e comece a estragar aquilo que está crescendo, que está se apresentando de maneira tão maravilhosa da parte de Deus para nós, não é? No verão. Aí depois o Senhor está no campo, todas essas coisas acontecem no verão. Aí depois nós vamos para Shalom, missionário Geni, nós vamos ali para o outono, que é a colheita, tempo de organização, tempo de descanso, é tempo de estarmos abastecidos com a presença de Deus. E depois, agora, vamos trabalhar o inverno. O que o inverno tem para nós? Uma dessas estações tem tribos, 3 tribos para cada estação. Cada uma dessas estações, nós temos uma força da parte de Deus enviada, um poder de Deus enviado para nós, seja a face do querubim, ou seja, também a manifestação dos 4 evangelhos. Então, nessa temporada, nós temos a força da águia, nós temos também a força do evangelho de João. Quem é Deus? Como ele se manifesta? Jesus é o Filho de Deus, que é a revelação do evangelho de João, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de bondade, de verdade, aliás. Então, nós vamos entrar nessa temporada de conhecermos o Filho de Deus. O que é o inverno? O inverno, irmãos, a tribo que está na representação do inverno é a tribo de Dan. E Dan quer dizer Deus é meu juiz. Então, quando estava fazendo o estudo aqui, Deus falou muito firme comigo a respeito de inverno é tempo de ajustarmos a nossa consciência à palavra de Deus. Porque o que a consciência faz, irmãos? A consciência ela tem 2 funções. Ela acusa ou ela defende. Se o nosso sistema de acusação ou de defesa tiver contaminado com algo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos julgar mal. Então, Dan quer dizer Deus é meu juiz. Ele julgou, juízo.
Então, se no inverno nós subimos como águias, qual é a face? A face da águia. E águia em pleno voo. Não é uma águia pousada, é uma águia em pleno voo. Ou seja, a águia, quando ela se levanta para voar, ela vai para os lugares altos. Não é? Tem até um ditame que fala que quando um animalzinho chamado corvo quer destruir a águia, ele sobe aqui e começa a bicar, não é? Aqui bem essa parte da águia, não é? Mas o que ela faz, ao invés dela tentar se debater para derrubar aquele adversário que está lhe machucando, ela sobe. E é exatamente isso que nós temos que fazer. É uma temporada de um confronto muito grande com um espírito chamado Leviatã. Então, ele vai querer nos puxar para a terra, para nos puxar para a carnalidade, para pensamentos caídos, para sentimentos caídos, para a manifestação daquilo que é terreno, a nossa carne mesmo, porque depois nós vamos ver a sequência de qual o elemento que vem para nos ferir, nos machucar e nos puxar para a terra. Então, ali tem uma tríade de confronto que quer verdadeiramente nos deixar embaixo. Mas Deus está falando, no tempo do inverno, eu quero alinhar os juízos, os discernimentos que você tem, eu quero alinhar com aquilo que a minha palavra fala. Então, o inverno é tempo de purificação, é tempo de limpeza de consciência. É tempo do certo e do errado se alinharem à palavra de Deus. Deus julgou, então eu me alinho. Primeiro mês da temporada do inverno é o mês de Dan. E nós vamos ver aqui, irmãos, lá em lá em Gênesis capítulo 30, uma mulher chamada Raquel, ela vem e pega a sua concubina chamada Bila, porque ela não consegue gerar, então o que ela faz? Ela pega a Bila e dá para Jacó, gere. E aí o que acontece? Verdadeiramente, ela dá um filho para Jacó. E aí Raquel o assume como legítimo, porque afinal a concubina, a serva é a propriedade de Raquel, então o ventre de Bila serve para um filho para Raquel. Irmãos, observe. Bila quer dizer atemorizar. Então, se você pegar ali Gênesis capítulo 30, a primeira manifestação que ocorre na vida de Raquel, ali falando para Jacó, Gênesis capítulo 30, versículo 1, dá-me filhos, senão eu morro. Então, ela tinha uma carência dentro do coração, havia uma morte dentro dela, que estava para se estabelecer sobre a vida de Raquel. Ela queria um filho. E ela não queria um filho, irmãos, para satisfazer aquilo que era o seu desejo de ter um filho, ser mãe verdadeiramente. Não. Ela queria o filho, a mesma maneira como chama aquela outra? Lia, para mostrar para todo mundo. Então, quando Bila tem o seu filho ali, ela chama Dan, e ela fala assim: olha o que ela fala. O Senhor julgou a minha causa. Deus me ouviu e julgou a minha causa. Então, verdadeiramente julgou a causa dela? Não, irmão, sabe por que ele não julgou? Porque depois Deus vai e fala, vendo que Raquel era estéril, resolveu abrir-lhe a madre. Então, quando Deus abre a madre da própria Raquel, aí sim Deus estava julgando a causa de Raquel. Então, esse é um falso juízo. É desse tipo de manifestação que na temporada do inverno, bom dia, pastora Margarida, na temporada do inverno, nós temos que procurar sair dos falsos juízos. Nós já recebemos um celeiro cheio e o inverno é tempo de planejamento, é tempo de subir bem alto e ver o que Deus tem para nós. Irmãos, é maravilhoso, porque nós aqui no nosso ministério, como líderes desse ministério, estamos vendo claramente Deus manifestando aquilo que precisa ser. E nós sabemos que quando chegar a temporada do inverno, nós vamos estar com os planos de Deus muito bem alinhados à nossa cabeça. Porque vamos entrar no outono a gente descansa, desfruta da presença de Deus, estamos saciados, aprendemos a guardar aquilo que foi a nossa colheita, como Samar aprendeu a guardar, e quando chegar o inverno, nós vamos estar tão assim certos daquela presença, daquela manifestação de Deus, que Deus vai começar a revelar os planos dele para nós e nós teremos um discernimento preciso do que é e o que não é para fazer. Qual é o julgamento que temos de circunstâncias e situações que envolvem a nossa vida? E é exatamente isso que nós precisamos no mês de dezembro, janeiro. Por quê?
E, irmãos, nós vamos ver que, como eu disse, Dan quer dizer juízo, meu juiz, ele julgou. Então, atentos ao juízo de Deus para não colocarmos nas costas de Deus ou sob a responsabilidade de Deus aquilo que nós julgamos ser o juízo de Deus. Então, nós vamos subir para este lugar e vamos falar: Senhor, pode falar comigo. Senhor, me ajuda, porque eu tenho um planejamento para fazer. Até março eu preciso estar com a minha vida em ordem. Eu preciso estar com a minha vida planificada, porque haverá um novo ano para mim. Lembra que abril, primeiro mês do ano, vai ser no ano de Nissan Abib, que vai ser o início do novo ano espiritual. Não estou falando do calendário gregoriano. Estou falando do ano espiritual para aqueles que estão rompendo a temporada de Cronos e de Kairos. É desse ano que eu estou falando. É lá em abril. Então, o que vai acontecer? Você vai estar com sua vida tão planificada que vai ser maravilhoso, porque você sabe exatamente o que Deus está fazendo. Ei, lembra quando Deus fala a respeito, olha, aos meus amigos eu conto o que eu vou fazer? Abraão é meu amigo. Destruiria eu a cidade de Sodoma e Gomorra sem falar para o meu amigo? E o que ele faz? Ele compartilha com aquele que era o pai de nações, pai de multidões, o que ele vai fazer com Sodoma? O que ele vai fazer com Gomorra? Aí, aquele homem, Abraão, entra com uma intercessão. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É tempo de manifestar ou a balança do julgamento de Deus, porque o símbolo da tribo de Dan é uma balança, ou uma serpente. Ou se manifesta o juízo de Deus com precisão, ou se manifesta a serpente. Então, veja, Deus está nos chamando, suba para o alto, lá para bem alto, onde você vê o que eu vejo, onde você ouve o que eu ouço, onde você fala o que eu falo. E a sua vida, o seu novo ano, vai começar a se desenvolver de acordo com o conselho da minha vontade, de acordo com o conselho da minha verdade. E se nós entramos na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, o que poderá falhar na nossa vida? Não estou falando a respeito de falta de guerra, de aflições, não estou falando disso, mas eu estou falando em sermos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a promessa de Deus para nós. Aí, amados, o elemento de confronto nessa temporada aqui, quando entrarmos na temporada de dezembro, janeiro, o elemento de confronto é a nossa carne. E quem é o adversário? Sabe quem é o adversário? É Cronos, Saturno, aquele que devora o nosso tempo. Nós estamos num tempo de transição, vai ser dezembro, janeiro, tempo de transição. E aí o que acontece? Ele vem para fazer o quê? Para comer a semente. Eu coloquei aqui. O que é de especial? O devorador do tempo anual e das sementes, que é Cronos, Moloque, Saturno, eles vêm para se manifestar. Ah, mas nós estamos no calendário espiritual. Mas qual o ambiente dessa terra aqui? É o ambiente do falso pai. É o ambiente onde o adversário vem para pegar as nossas sementes, as nossas colheitas, aquilo que é o nosso tempo para devorar. Nós não podemos esquecer que é justamente esse confronto que está acontecendo. Quem é que está se manifestando? Está se manifestando o falso pai, em dezembro, e está se manifestando aquele que devora o tempo em janeiro. Então, nós precisamos estar debaixo daquele que anda acima do tempo da terra. E nós vamos tomar aquelas sementes que ele nos deu, aquela verdade que ele nos deu, e vamos guardar profundamente dentro do nosso coração. É disso que Deus está falando. Proteja a semente. Não permita que o devorador anual venha com a atmosfera que tem em dezembro e janeiro, coma aquilo que você produziu. Há uma ambiência espiritual que é de confronto àquilo que Deus nos dá. Então, ele vem se manifestando, como nós falamos ontem, a respeito de um falso pai, que carrega um saco nas costas, que está vestido de vermelho, tem uma risada característica e entra pela janela. E o Senhor fala: quem entra pela janela é ladrão e salteador. Eu entro pela porta, eu sou o bom pastor. Eu vim nascido de mulher, eu vim debaixo da plenitude de Deus, nascido sob a lei. E aí o adversário coloca uma figura e nós todos aplaudimos. O adversário vem e coloca uma manifestação de uma festa pagã, com todos os elementos da festa pagã, e às vezes estamos ali celebrando isso, de maneira, às vezes, inconsciente. Ah, é legal, é ajuntamento de família, isso. Só que a palavra de Deus está falando que isso é culto.
É culto na virada do ano e é culto no dia 25, porque não foi esse dia que Jesus nasceu. Com certeza não foi. Foi na temporada de outubro, que era o tempo onde poderiam os pastores levar as ovelhas para pastar e passar a noite em claro. Em claro não, sem aquela, como que eu posso dizer, a manifestação do tempo. Devora mesmo, pois são tantos presentes, sim. Ele vai segurar a nossa economia, porque quantas pessoas gastam nessa temporada mais do que podem? Quantas pessoas querem um vestido determinado, uma roupa determinada? Isso mesmo porque o Natal é uma circunstância, uma atmosfera de depressão. Quantos falam, eu nem gosto de Natal. Muitos gostam do Ano Novo. Ai, adeus Ano Velho, feliz Ano Novo. E o adversário está só comendo a semente, porque investimos em território errado. Aí, quando Deus fala, celebrem as minhas festas, aí nós achamos que Deus é esquisito, que Deus é judaizante. Irmãos, nós precisamos entender que festas são marcações de tempo, marcações de memória. Pergunta para sua família, na minha família acontece isso. Ah, mas lembra aquele Natal que abençoado que foi? Irmãos, a nossa memória precisa ser santa. Então, Deus também tem festas. Ele tem 7 festas físicas, e fixas. E tem festas que ele quer que dure 7 dias. São festas extensas. Nós temos a contagem do homem Homer, que dura 50 dias. São festas. Nós temos festa na presença de Deus. Por quê? Porque ele quer marcar a nossa memória espiritual. Sim, em nome de Jesus, querida. Faça tudo com o temor de Deus. Ele quer marcar a nossa memória espiritual, porque nas festas existe um investimento financeiro. Nós falamos, as festas do mês de junho. O que acontece nessas festas de mês de junho? Tem um investimento financeiro ali. E nós estamos adorando com o nosso dinheiro uma tríade que pode nos levar para a miséria. Mas vamos voltar aqui aos tempos e às estações, a temporada do inverno, porque das festas malditas, vamos colocar assim, as festas pagãs, vamos colocar amanhã e sexta-feira. Amém? Então, aí vamos deixar mais para lá. Estou só contextualizando um pouquinho para que nós saibamos. É o tempo, é a temporada de dezembro, onde o adversário, nessa mudança, ele vai querer segurar o máximo que ele pode as nossas finanças e tudo quanto está envolvido em nós. Não é? É o tempo da falsidade. É o tempo onde as pessoas se ajuntam e se abraçam, só que, na verdade, o abraço é verdadeiro? Dura quanto tempo? Então, a atmosfera espiritual não é uma atmosfera de sinceridade. É uma atmosfera de falsidade, infelizmente. Às vezes as pessoas, porque tomaram umas e outras, estão lá, ai, perdão, não sei o que lá. Passou o efeito, né, daquilo que é a embriaguez, nem se lembra mais, e aquela má continua. Agora, quando nós entramos para as festas do Senhor, o Senhor vai exigir corações quebrantados. Para que não seja nada da boca para fora, para que não seja um sim, não, mas que seja algo verdadeiro. Por isso, nas festas do Senhor, em primeiro lugar, tem arrependimento, tem morte, que é como nós vamos entrar agora. Temos o Yom Teruah, nós vamos entrar daqui a pouco. Temos o Yom Kippur, vamos entrar. E temos Sukkot, que é uma festa de gratidão, uma celebração, porque Deus cuidou do seu povo no deserto, como cuidará de nós aqui nesse mundo tenebroso. E nós não queremos fazer as marcas do tempo eterno, porque ainda estamos cheios da mentalidade grega e principalmente nessa manifestação da mentalidade romana. Porque quem estabeleceu essas festas? Quem estabeleceu o culto em junho? Quem estabeleceu o culto em dezembro? Quem estabeleceu o culto no mês das mães, nos meses do pai? Pode ver, tudo tem um significado religioso para marcar gerações, para envolver as nossas vidas. Então, o Senhor quer que a gente aprenda a celebrar o que é dele. Então, voltando aqui. Então, o confronto vai ser Saturno e Urânio. Quem são os signos que representam? Capricórnio e Aquários. Veja que o Capricórnio é o Cronos, certo? O devorador de semente. Agora, quem é o Aquários? É o disseminador. Ele alimenta todos os tronos da maldade. Ele tem a cultura para colocar nos homens, e ele pega os pecados dos homens e alimenta os tronos. E ele pega a mensagem de cada trono, então Aquários, ele é um mensageiro, o signo de Aquários, e a representação dele vamos colocar assim, o planeta Urano. Então ele vai, e pode ver que o símbolo de Aquários é uma água sendo derramada.
Apesar de ser a água derramada, ele trabalha onde? No pensamento. Quem se lembra de todo mundo falando, estamos na era de Aquário? E aí pensamentos foram sendo, de autoridade, foram sendo quebrados, como que eu posso dizer, de santidade foram sendo quebrados, de se guardar para termos verdadeiramente uma vida boa, no sentido da nossa vida sexual, foram sendo quebrados. Quem se lembra da revolução, daqueles que queimaram aquelas partes das mulheres, não é? De sustentação para os seus seios, queimaram em praça pública. A revolução do anticoncepcional e todas aquelas outras manifestações que tiveram. E hoje nós estamos vendo meninas com 7, 8 anos, já com hormônios de mulher, afloradas e tendo menstruação. O que houve? Um aceleramento da imoralidade, da promiscuidade. Quem é responsável por isso? Aquários. E tudo isso se dá na época do julgamento de Deus. Então, Deus ele faz passar as nossas vidas pelas festas, que são as festas de outono, para que estejamos firmes e possamos aguentar o peso daquilo que o adversário vai querer colocar como marcas em nós na temporada das festas. As festas do Senhor são preventivos, são vacinas contra as festas do mundo. Nós precisamos entender isso, para que a alegria dessa terra mundana caída não nos venha contaminar, porque é uma falsa alegria. Só que Deus já nos deu alegria no outono, já nos deu alegria na festa de tabernáculo, Sucote, onde ele fala, ó, olhem para mim, porque esse mundo tenebroso, ele vai querer trazer ilusão para vocês. Uma ilusão muito bem rotulada, muito bem camuflada, onde a alegria, ajunte-se as famílias e façam tudo de acordo com aquilo que vocês querem. Carnalidade, pensamentos malignos e depois as águas. Façam isso. Mas o Senhor vai falar, filho, eu já fiz isso. Eu já te dei alegria o suficiente de você continuar olhando para mim, ficar atento ao som da minha trombeta. Não entre nesse tipo de ilusão. Só que, infelizmente, nós, como igreja, ainda nos manifestamos naquilo que não é a cultura do céu. Então, é uma questão de decisão. Nós que aqui estamos trazendo esse tipo de ensino. Você olha o Senhor e peça sabedoria. Senhor, como vou me movimentar nessa temporada? Como vamos fazer nessa temporada? Me ensina. Não é para você levar, como temos aprendido, isso para a sua igreja, para trazer problemas para dentro da tua igreja. E você fala, ai, a gente não celebra a Páscoa, não celebra isso, não celebra aquele outro, a Páscoa mundana, com coelhinho de Páscoa. Mas tenha cuidado. O que você vai fazer com essas informações? Então, você precisa de sabedoria e ficar na sua jurisdição. Se você não é líder de lugar nenhum, de uma igreja, você não é o líder principal, respeite o lugar onde você está. Respeite. Se há ali alguma oportunidade, se alguém pedir a tua opinião, você pode trazer. Fora isso, respeite. Só ore. Faça isso dentro do ambiente da tua casa. Você, seu esposo, seus filhos, os que aceitarem, chame-os. Irmãos, já celebrei muitas festas do Senhor sozinha, antes do meu esposo vir. Ele não estava pronto, então eu tive que respeitar. O chamava, o convidava. Ele não queria vir, eu sentava espiritualmente naquela mesa. E pronto. Sabedoria de Deus. Não estou falando isso para me exaltar, estou falando isso porque é possível. Você chamar à existência aquilo que não existe, por isso, de boca fechada, serás um poeta, para variar um pouquinho falar, né? Então, nós temos que trabalhar isso no reino do Espírito, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Precisamos levantar o nosso nível de luta, de guerra espiritual. Se você tiver oportunidade, Deus testificando, fale sobre isso. Mas não teve oportunidade, como disse o apóstolo, de boca fechada, nós vamos ser poetas maravilhosos do Senhor. Amém? Então, o que temos especial no mês da tribo de Dan? O especial é que o adversário vai querer comer aquilo que a nossa manifestação anual vem para as nossas vidas. Então, o que nós temos já do ano, que já está firme nas nossas mãos, ele vai bater na porta, vai falar, me dá, e você vai falar, não dou, em nome de Jesus. Você entende que no sábado, por exemplo, é o sábado, calma, irmã Lilian, tem tempinho para orar e gerar companhia. Sim, verdade. Então, no sábado, o que acontece? É um rompimento do ciclo de repetição semanal.
Amém? E quando vai chegar no final do ano, também é um ciclo de repetição daquilo que o adversário quer trazer para devorar os nossos filhos. Presta bem atenção, você que é filho. Começa uma temporada logo depois do outono, não é? Logo depois do outono, não. Tipo, acabando isso, acabando o outono, entrando nessa temporada, o que vai manifestar? No tempo de outono, ainda já começaremos em dezembro, e depois vamos ter a transição para o inverno. O que acontece? Estou falando as estações espirituais da parte de Deus. Amém? O que acontece? Normalmente, porque há uma manifestação de um falso pai, você vai querer deixar o ministério. Você vai querer sair da paternidade. Se os irmãos se lembrarem que estavam conosco, quantas pessoas perdemos antes e depois do encontro de filhos? Eu me lembro de uma pessoa que era muito importante no nosso ministério, foi embora, antes do encontro dos filhos. Passagem comprada, viu? Antes do encontro dos filhos. E depois também nós tivemos algumas pessoas que foram embora, pastores que estavam debaixo da nossa cobertura. Sabe por quê? Porque é a manifestação daquele que vem para roubar os filhos. Cronos, devorador de filhos. Quantos já viram a figura de um homem barbudo pegando ali, comendo uma criança, bem no lugar do coração? É exatamente isso que ele faz, porque ele tem uma genética de devorador. Zeus Pater. Porque ele recebeu isso do pai dele, chamado justamente Urano, um deus das trevas, verdadeiramente, e ele, junto com a sua esposa Geia, isso aí é uma. A gente pega os princípios, não se impressione com o nome. Não se impressione com o nome, se impressione, entre aspas, né? Saiba da produtividade, da atividade deles. Então, o que nós precisamos entender? Esses dons, eles, quando eles foram gerar os seus filhos, os deuses da época, o que aconteceu com eles? Esse Urano, ele comia os filhos. Então, houve uma, como que eu posso dizer? Uma sequência geracional que veio parar em Zeus. Então, ele come os filhos. Ele é aquele que manifesta ali através da falsa paternidade, ele dá lugar para Cronos vir e comer os filhos, não é? Então, é isso que nós precisamos entender, que as sementes estão em risco. Aquilo que foi plantado estará em risco. Por isso precisamos subir. Por isso precisamos guardar, por isso precisamos aprender a celebrar as festas do Senhor, que vão nos marcar profundamente com a presença e o amor de Deus, para não sairmos de qualquer maneira, de lugar nenhum. Não seja precipitado. No inverno não se toma decisão. Para sair ou para ficar. No inverno você forma, decisões. É no inverno, porque você está subindo bem alto e Deus está falando para você, isso vai ficar no teu plano, isso não vai. A sua consciência está sendo purificada. Não faça tal coisa, porque isso vai ser um lugar onde o adversário vai comer a sua semente. Então, no inverno, não se toma decisão. É como o filho pródigo. Não era a época dele tomar a decisão de ir embora. Porque não, o pai não havia morrido. E como que ele pede a herança para o pai dele? É o que acontece. É a temporada daquele filho que se tornará um filho pródigo. É a temporada de pedir herança e falar, vou embora, vou gastar com as prostitutas. Então, tenha muito cuidado nessa temporada de inverno. Depois, vamos lá. Shevat é janeiro, fevereiro. O mês de Shevat é o 10º mês, que quer dizer erguer erguer ou uma vara. É o tempo da intercessão. O que quer dizer? O que é interceder? É se colocar no meio entre Deus e os homens, entre Deus e Satanás, naquilo que é contra nós. É o tempo de interceder. Salmo 18. Então, irmãos, é essa temporada onde nós vamos para uma intercessão e falamos, Senhor, o que tu tens, então, para nós? Águia em pleno voo. Deus está julgando. Então, eu entro o mês de Tebete, que é o 2º mês, que vem com a tribo de Aser, que quer dizer feliz, venturosa, e nós vamos entrar na presença de Deus e falar, Senhor, não me deixe ser enganado, porque a manifestação continua sendo quem era a mãe acha que vive melhor sem o pai e acaba desejando a alfarroba dos porcos. Vigiemos, exatamente. Ele já tinha colocado aqui. Portanto, temporada de vigilância. Não é apenas agora, no final da temporada de outono. Amém? Vai ser a temporada de inverno toda. Nós temos que vigiar, irmãos. O adversário não brinca em serviço. Depois vocês vão ver a última manifestação, como é pesada. E aí fala,
filho de Zilpa, que quer dizer um pingo, e de Jacó, serva de Lia, que era chamada de cansada. Então, o adversário vai vir para trazer toda essa ambiência contra nós. Agora, nós vamos precisar entender se nós vamos ser a exaltação de Lia. Olha o que ela fala, quando ela tem esse menino, o Asser. Ela fala assim, ou Asser, as filhas me terão como venturosa. Ainda continua na exterioridade. Ainda continua com a motivação errada. Ainda continua, me dá meu filho, não, essa não é a Raquel, é Lia, mas eu tenho filho e eu mostro para todo mundo. Eis um filho, eu sou muito legal, me ame. Deus vai querer dessa mulher que ela amasse ao Senhor em retribuição, não ficasse mostrando os filhos. Percebeu como precisamos voar bem alto e falar, Senhor, me dê um discernimento? Preciso de como está a minha vida? Precisamos desse entendimento, irmãos. Precisamos que o Senhor faça essa checagem na nossa vida. Uma de nossas irmãs falou, o Senhor me investigou, me sondou, e eu percebi que eu estava em falta. Olha que coisa tremenda. E ela está fazendo isso antes dessa temporada aqui, ó. Sabe por quê? Porque Deus vai blindá-la poderosamente, para que quando aqueles lugares de fraqueza dela fossem se manifestar, ela já está pronta. Porque ela está ouvindo a voz do Senhor e está se posicionando. O Senhor me julgou, o Senhor viu que o meu coração não era bom diante de ti, então tá bom, o que eu faço para o meu coração ser bom? E aí ela começou a andar de acordo com aquilo, tomou atitudes dignas de arrependimento. E agora o Senhor a está blindando, ela vai entrar na temporada de festa e ela vai se alegrar no Senhor, o Deus dela, o nosso Deus, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer, quando chegar a temporada onde o adversário viria para falar para ela, manifeste agora, mostra para todo mundo que você tem filho, ela vai falar, eu não sou mais a cansada, eu tenho a mirra diante de mim agora, o sacrifício de Cristo me basta, eu estou plena nele, você entende o que Deus está fazendo na vida dessa irmã? E é isso que Deus quer que nós façamos. Entrarmos diante do Senhor, permitir Ele julgar e colocar a nossa vida, a nossa consciência. A consciência dessa irmã está sendo limpa, é algo profundo. E glória a Deus que isso está acontecendo. É algo profundo. Ser sondado nas motivações, veja que Deus fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, e em diante, ele vai falar, porque haveremos de dar conta, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela trará à luz, pulando um pouquinho o meio desses versículos, e ela vai trazer à luz as intenções e os pensamentos do coração, as motivações do coração. E olha que bênção. E o Senhor termina falando, e tudo está patente diante daquele que haveremos de prestar contas. Então, ela pegou, pensa em antecipação do juízo do tempo de inverno. Está agora sobre a vida da filha do Deus vivo. Por quê? Porque o Senhor quer prepará-la para algo forte, algo tremendo. Faz parte de algo imenso da parte do Senhor para a vida dela. E ela falou, então vou me preparar. É honestidade? Então está aqui, rasgo o meu coração e faço algo. Então olha a antecipação de Deus na vida dela. Porque Deus é Deus de antemanhã. Antes dos montes se formarem, tu és Deus, o nosso Deus. De geração em geração, tu és Deus, o nosso Deus. Então Deus está trabalhando para fortalecê-la, para que uma atmosfera pesada, como é a atmosfera do inverno, não entre na vida dela para trazer destruição. O Senhor falou, Cronos não vai devorar a tua semente. O adversário não vai trazer para você uma disseminação, que é o tempo de Aquários, que já estamos em Shevat aqui, no caso, não vai trazer uma disseminação daquilo que são as ideias do adversário para contaminar o teu coração. Então, as vacinas do Senhor estão chegando e estão limpando a consciência da nossa irmã. Então, isso é louvável, isso é admirável, que o Senhor nos mantenha nesse lugar de humildade, para fazermos aquilo que verdadeiramente acontece. Teve um irmão que passou por um problema semelhante e serviu de exemplo para essa irmã no grupo. Quando ele postou, irmãos, me perdoam porque eu fiz algo diferente, e aí o que aconteceu? Vendo o testemunho daquele irmão, o Senhor me ajudou, me inspirou. Então, veja, você é inspiração para que os outros tomem decisão. Você é inspiração para que as pessoas vejam a movimentação do Espírito Santo de Deus e se lancem ao rio das águas e possam ser lavadas. Então, essas pessoas que nós estamos citando aqui, elas se levantaram para ouvir a voz de Deus e estão permitindo que Deus julgue a causa delas. Há uma antecipação na vida dessas pessoas, porque com certeza
o ambiente espiritual que viria sobre elas e sobre, às vezes, as nossas vidas, estaria muito pesado na temporada de inverno. Então Deus falou, vou tratar para que celebrem as minhas festas com o asmo, não da malícia nem da maldade. Vão celebrar com um coração puro, com um coração purificado, com um coração que manifeste o Salmo 51, que fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável, um espírito reto. Olha o que Deus está fazendo. É para nós valorizarmos, irmão. Ainda ela trouxe para nós assim, o nome do ministério é Morra, né? Então, eu creio que isso está na boca de muita gente. O nome do ministério é Morra. Então, nós precisamos morrer. Nós, como liderança, aqueles que estão debaixo da nossa cobertura precisam morrer. E morrer não é fácil. Morrer dói. Morrer dá trabalho. A gente esperneia até o fim. Na hora de Deus crucificar o último braço que falta, irmãos, porque não dá para a gente crucificar a gente mesmo. Podemos bater os pregos nos pés, podemos bater o prego com uma das mãos, mas quem vai fazer o trabalho da última mão? Senão o nosso Deus. Então, uma entrega, uma rendição, e não é fácil. Não é fácil. E glória a Deus por aqueles que estão tomando o sangue de Jesus para auxiliar na decisão de ficarem firmes. Que estão pegando o sangue de Jesus, ele derramou o seu sangue por mim, e eles estão agora crendo que eu posso matá-los verdadeiramente, então eu vou lá, o sangue de Jesus derramado, lá naquele monte Getsêmani, para fortalecer a vontade de nosso Deus, nosso Cristo, em forma de homem, para que ele vencesse todo o desejo de não fazer a vontade do Pai. Então, eu creio que nós estamos debaixo dessa manifestação. E a temporada de juízo que começa no inverno, que haja esse sangue para fortalecer as nossas vidas e a nossa consciência, ela seja purificada de uma maneira tão poderosa que nós entremos, Senhor, o Senhor está julgando. Eu quero ficar agarrado ao teu julgamento. Eu não quero julgar de acordo com o meu olho, mas o Senhor julga de acordo com aquilo que tu ouves, de acordo com aquilo que o Pai fala. É nesse lugar que eu vou estar. Amados, olha o estandarte da tribo agora de Asser. É o pão e vinho. Olha que tremendo. Vocês vão ter uma manifestação de Urano e Leviatã. Estamos mudando de mês, lembra? Já estamos agora no mês de janeiro e fevereiro. Então, vamos ter uma manifestação de Urano e Leviatã. Ou seja, pensamentos caídos, sistema do pensamento mundano, e vamos ter ali as águas de Leviatã. O orgulho que protege, enquanto Urano dissemina para todos os outros tronos aquilo que é a mentalidade caída, para que se fortaleça, para que mês a mês cada um deles saiba como vir contra nós, porque ele já alimentou, observou como está a humanidade, e ele vai levando aquilo que são os pecados. É um mensageiro. E ele vai falando, então agora libera as estratégias que eu estou dando para vocês. O povo já está pronto para crescer no nível de carnalidade, no nível de pensamentos malignos, no nível de emoções caídas. Não é? Quanta gente está verdadeiramente naquilo que a gente chama de sexualidade? Quantos já não estão neste lugar? Porque estou baseado no que eu sinto, não no que verdadeiramente eu sou por dentro. É o que eu sinto. E o que eu sinto me define. E é mentira. Agora, quantas psicologias e doutrinas estão vindo para legitimar isso? Você sente? Pode ser. Você sente que você é um doguinho? Pode ser. Você sente que você é um porquinho? Pode ser. Agora, sentir não quer dizer nada. Porque o sentir é da alma. E aquilo que eu sou no espírito. Quando Deus pode me tocar. Então, irmãos, olha o estandarte dessa tribo. A tribo de Asser. Pão e vinho. Ou seja, você quer vencer essa manifestação de Urano, que vem agora para disseminar aquilo que é pensamento maldito? Pão e vinho. Coma da minha vida. Se você é uma águia em pleno voo, coma da minha vida. Pão e vinho juntos, a ressurreição do Cristo vivo. Porque, veja bem, pelo Espírito Eterno, o sangue de Jesus foi apresentado diante do Pai. A palavra de Deus diz isso, que foi o Espírito que recolheu. E quando ele junta novamente aquilo que foi o derramar do sangue de Jesus, ele junta ao corpo de Jesus, vem o Espírito da ressurreição, porque no sangue é a vida de Deus. Então, o Espírito da ressurreição toca
quando o Espírito Eterno vem puxando. Vamos lá em Lucas 22, eu vou pegar as gotas de sangue ali do Cristo vivo, recolho. Lá no caminho, na via dolorosa, eu vou recolhendo todo o sangue de Jesus, toda gota que caiu na terra e encharcou a terra, eu vou trazendo para o corpo do Cristo vivo. Pão e vinho, o corpo de Cristo morto, o sangue de Jesus espalhado. O Espírito Santo vem e pega tudo, devolve. Quando vem, vamos subir. Glória, aleluia. Então, irmãos, olha o estandarte para esse mês. O adversário vem com uma mentalidade de morte para te prender, e aí Deus fala, você tem uma mentalidade de vida. Eu já ressurgi, eis que estive morto, mas ressuscitei e estou vivo para todo sempre. E dei a vocês a chave do inferno da morte. Você percebe onde é para nós andarmos? Águias, em pleno voo. O Espírito está lá, no tabernáculo, dentro, Cristo por dentro de nós. E ele falando, olha a tribo de Asher, olha a investidura que ela tem. Qual é a investidura? Ressurreição e vida. Então, o Espírito da verdade vem e ilumina a ressurreição e a vida, o pão e o vinho, e nós tomamos posse daquilo que é o sacrifício do Cristo vivo. Agora é um poder de ressurreição. Nos justificou e agora tudo sendo recolhido e depositado. Pão, o qual eu posso me alimentar, e o vinho, o qual eu posso beber. E aí o Senhor vem e fala, lá em João, aquele que se alimenta do meu corpo e se alimenta do meu sangue tem a vida eterna. É verdadeira comida, é verdadeira bebida. Então, Deus está falando para nós. Você precisa disso, sabe por quê? Porque o próximo à entrada, você vai entrar agora. O primeiro manifesta um sistema, não foi? O Urano manifesta um sistema. E o segundo, aliás, o terceiro mês, qual é o terceiro mês? O terceiro mês é o mês do Leviatã, orgulho. Então, um manifesta o sistema e vem Leviatã e protege o sistema. Não preciso disso. Não, isso aqui está errado. As fortalezas se levantando, pensamentos errados, mentira com aparência de verdade, sofismas, estruturas de raciocínio errada. Então, Deus ele vem sobre nós e fala, estou purificando agora a tua consciência, que é o lugar dos fundamentos. O que é consciência? Consciência é o lugar dos fundamentos. É o lugar onde os fundamentos estão sendo colocados ali. Porque a consciência vai acusar ou vai defender, como falei no começo. E aí Deus fala, eu limpo a tua consciência. Nessa temporada, se você se alimenta do meu pão, se você bebe do meu vinho, eu vou limpar a sua consciência. Porque você é uma águia em pleno voo, você está comendo de mim e a minha presença, como diz o Salmo 115, torna-se semelhante a ele todo aquele que o adora. Se você está em adoração, subiu em forma de águia diante de mim, eu vou mudar a sua consciência e você se torna semelhante a mim. Essa é a manifestação do inferno. Um tempo onde a nossa consciência é tocada. O tempo onde a nossa consciência é mudada. O tempo onde os fundamentos que legitimam as armadilhas de Satanás e as proteções de Satanás contra nós, porque aí é a temporada de Leviatã, orgulho, o Senhor está falando para mim e para você, venha para mim, suba bem alto, deixa eu te levar para níveis mais altos, porque aí você vai ver o que eu estou fazendo, você será meu amigo, e eu não vou esconder de você o que eu estou fazendo. Meu Deus. Você entende qual é a manifestação? O que é que Deus está falando para nós? É tempo de entrarmos. Irmãos, olha o que Deus fala. Aser, o seu pão, a bênção do pai de Aser. Aser. O seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Você se alimenta de Jesus? Ele está falando que vai ser delícia para você. O seu pão será abundante, haverá fartura. Então você já está com o celeiro cheio, está voando como águia, o Senhor vai multiplicar, vai fazer ser mais abundante ainda a vida de Deus que você e eu estamos comendo. Muito para além do que o tal do Urano está fazendo. Muito para além. O Espírito da verdade está ali, ó. Só falando, ó, você está comendo o pão da presença? É essa manifestação que eu tenho. Se alimente muito disso, porque eu estou iluminando o teu entendimento em relação a isso. Eu estou manifestando a minha glória, estou trazendo vida. O meu espírito vivifica. A letra mata, o espírito vivifica. E eu estou trazendo para você. E olha a bênção de Moisés. Bendito será Aser entre os irmãos, aliás, os filhos de Jacó. Agrade aos seus irmãos e banhe em azeite o pé. Vai vir unção para nós. A unção sacerdotal, a manifestação, a palavra profética que Moisés deixou para Aser. Olha que palavra profética. Tremenda.
vai molhar em azeite os seus pés, ou seja, os teus pés estarão ungidos, sandálias da preparação do evangelho da paz. Onde nós estamos naquele lugar, em paz com Deus, estamos em paz conosco mesmo, podemos ouvir a voz de Deus sem contaminações. E nós estaremos ungidos, porque a unção despedaça todo jugo. Olha quanta coisa Deus está deixando para nós nessa temporada de inverno, para podermos começar. O próximo adversário, sabe quem é? Áries, no tempo da guerra. E você vai estar ungido com aquilo que Deus deixou para nós. Agora, Naftali. O que é dizer Naftali? Minha luta, minha guerra, ou a minha doçura. O que mais tem Naftali? É um torcido. Quer falar comigo? Salmo 115. Então, o que nós vamos falar aqui agora? Vamos mudar agora de tribo. Antes, deixa eu falar aqui. O que tem de especial? Sedução com o resultado da competição, o exterior. É isso que tem preparado para o adversário contra a minha vida e a tua vida na época. Shalom, shalom. Rosimari, acho que é apóstolo. Então, vamos lá. Aqui, ó, nós vamos ter aqui, nessa temporada, Dan, já falei, a Ser, né? Então, o que nós vamos ter? A sedução para o resultado da competição, ou seja, o exterior. Olha, elas vão me chamar de tosa. Olha, as mulheres vão gostar de mim. Olha aqui, ó. Vamos lá, as mulheres vão me chamar de venturosa. Então, qual é a temporada de Aster? O que você vai querer fazer? Qual é o teu confronto? Mostre. Mostre-se, apareça. Faça aquilo que todo mundo vai ver e aplaudir. Ou seja, tem vazio ainda no teu coração. É o que o adversário vai querer colocar dentro de você. Mas você pode simplesmente falar para ele: estou suprida. Eu tenho a mirra do meu Deus. Eu não vou ficar nos cansaços de Lia. Para frente agora. Adar, o mês de fevereiro e março, que é justamente o que nós falamos a respeito daquilo que vem para nos confrontar. Leviatã e Áries. Orgulho, vai proteger sistemas, como eu disse, vai procurar nos guardar naquele lugar de mesquinharia, daquilo que é morto. Aí o Senhor vem e dá o recado para nós, Naftali, luta, doçura, DNA torcido. Então, agora nós vamos ter que decidir. Lembra que nós falamos? A águia está lá em cima, em pleno voo. Deus está purificando a nossa consciência, nos fazendo pensar igual a Ele, fazendo com que os nossos fundamentos sejam chacoalhados para poder ficar aquilo que verdadeiramente tem importância, aquilo que é vivo para Deus. Abalarei, ainda outra vez, abalarei o que pode ser abalado, para aquilo que é inabalável permaneça. Então Deus vai abalar a nossa consciência de obras mortas para poder servir ao Deus vivo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai falar para nós: você vai querer o DNA torcido de Leviatã, o orgulho, ou você vai querer a doçura e fazer guerra contra aquilo que o adversário quer trazer para você. Você está num lugar alto. Você já comeu meu pão, meu vinho. Você já comeu da minha ressurreição. E o que eu e você vamos decidir? Lembra que Dan é discernimento? É poder alinhar a nossa vida de acordo com os juízos que Deus está fazendo a respeito de cada situação do nosso coração. É o tempo da investigação de Deus. Então, o que nós vamos fazer? O que eu e você vamos decidir? Porque Leviatã, a palavra de Deus diz aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. Concebeu outra vez Bila. Bila quer dizer um pingo. Não, um pingo não. Bila quer dizer atemorizada. Serva de Raquel. E deu à luz o segundo filho de Jacó. E disse Raquel, olha de novo. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Olha o DNA torcido aí. Estou em guerra com a minha irmã. Estou em guerra com o meu pastor. Estou em guerra com a minha liderança. Estou em guerra comigo mesmo. Estou em guerra com meu marido. Estou em guerra com meu filho. Estou em guerra, em guerra. Estou em luta. Aí Deus está falando. Isso é DNA torcido. Isso aí é manifestação de Leviatã, porque você está procurando fazer as coisas da força do teu braço. Você quer mostrar para alguém que você está vencendo? Não é isso que eu preparei para você. Eu preparei ressurreição e vida dentro do DNA do Cordeiro. Lembra que no começo quem é Dan? Serpente ou balança? Então, o que vai manifestar em nós na temporada do inverno? Ou a serpente, ou aquilo que é o Cordeiro. Porque Deus está falando, olha, isso é DNA torcido. Você vai querer quem? No tempo onde Leviatã está trazendo um orgulho para proteger as suas estruturas. Raquel é estruturada pelo orgulho. Lia era estruturada pelo orgulho. Então, cada filho que tinha se apresentavam diante do seu próprio orgulho. Agora, Deus está falando para nós, temporada de inverno, vocês sobem, comem do pão, da ressurreição, do vinho da ressurreição, porque eu já uni tudo no corpo do Cristo vivo, ele está ressurreto e você não precisa se submeter
Há um sistema de orgulho que protege as suas estruturas. Saia para fora, porque você está voando comigo. Essa é a manifestação do nosso Deus. É isso que Deus tem para nós. Então, amados, olha depois que Deus fala a respeito de todas as coisas, ele fala assim, olha, a bênção de Jacó e Israel. Naphtali é uma gazela solta, ela profere palavras formosas. Ou seja, o orgulho vai querer que você ande com esse tipo de palavra. E a palavra vai sair do coração, porque o Senhor fala, a boca fala do que o coração transborda. Não é assim? Então, o nosso coração vai... Que jeito estava o coração de Raquel, o coração de Lia? Cada vez que tinha um filho. Que jeito estava? Debaixo de uma estrutura maldita. E o Senhor falou, Naphtali é uma gazela solta. Então é tempo de deixar ir. Você está lá nas alturas junto com Deus, recebendo o julgamento de Deus, a sua consciência está sendo abalada, então deixe ir. Senhor, nós vamos entrar daqui a pouquinho na manifestação do primeiro ano, não, no primeiro dia, o primeiro mês do ano, isso. Nós vamos entrar no primeiro mês do ano. Eu não vou repetir ciclos. Eu não vou repetir ciclos de orgulho. Eu não vou repetir ciclos de maldição. Se na semana eu quebro ciclos de repetição semanal, agora no ano, quando eu saio do inverno, eu vou entrar na primavera com o meu DNA, não é torcido mais. O meu DNA não é de orgulho, eu me submeto. A tua palavra, a minha consciência foi lavada. A minha consciência foi limpa, porque eu voei contigo nos lugares altos e o Senhor tratou da minha consciência. Os meus fundamentos foram abalados. Lembra quando o apóstolo começou a falar? Se os fundamentos estiverem errados, o que poderá fazer o justo? É exatamente disso que Deus está falando da temporada do inverno. Se os nossos fundamentos estiverem destruídos, o que nós poderemos fazer? Então, nós estamos entrando num lugar alto onde Deus chacoalha os fundamentos que podem ser abalados. E aí ele fala, agora você já está preparado para viver o novo. Vai entrar áreas aí. Ele vai mandar gritos de guerra, ele vai fazer um monte de coisa contra você, vai querer te seduzir junto com a parceira dele, que é a Afrodite, mas você estará firme, porque eu já tenho um sangue que já vai confirmar a nova natureza que você tem e você vai estar progredindo na minha presença. É isso que Deus quer. Veja, se você acompanhou pelo Espírito de Deus essas 4 ministrações, não por minha causa, mas por causa da palavra que Deus está revelando para nós, por causa da iluminação daquilo que é o pão da presença nessas 12 tribos, se nós recebermos isso, amados, meu Deus, olha quanta diferença vai fazer na nossa vida. Olha quanta diferença vai fazer na nossa vida. E nós podemos entrar aquietados diante do Senhor e manifestarmos a glória dele. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero decretar agora aquilo que Moisés, quando ele termina de falar a respeito das bênçãos para cada tribo, que o Senhor deu para ele resgatar ou legitimar ali em Deuteronômio 33, eu quero deixar esta palavra para nós aqui, ó. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. Então não há outro que venha caminhar a nosso favor, irmãos, que venha cavalgando a nosso favor. Aleluia. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele já expulsou o adversário de diante de ti e te diz, destrói-o, Israel. Somos nós, o povo de Deus, pois habitará seguro. Aleluia. A fonte de Jacó habitarás a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Olha que coisa tremenda. Deus eterno é a minha habitação. E aí Deus fala o quê? Vocês não vivem mais nessa terra porque os meus braços cortaram aquilo que são as ligaduras que estavam na vida de vocês nessa terra. Os meus braços estão passados por debaixo, irmãos. Então, aquelas sementes do adversário no inframundo, do Hades, as coisas do orgulho, o Senhor falou, meus braços eternos já cortaram, você não está mais em Cronos, em Kairos, você não está mais no primeiro céu e no segundo céu, onde o adversário vem e tem domínio sobre a tua vida. Eu já te levantei, te desraiguei desse lugar, passei meus braços eternos por debaixo de ti e te dei uma ordem. Destrói os adversários da tua alma, destrua-os, Israel, eu e você. Filhos de Jacó, filhos daquele que teve uma mudança da Migdol Eder, saiu de ser um pastor de ovelhas para ser aquele que levantou os príncipes de Deus, o Israel de Deus. É isso que Deus está falando. Os meus braços eternos já estão por debaixo de ti. Eu sou a tua habitação. Te levantei para um lugar alto. Vá para aquilo que é um lugar onde voe muito alto
na minha presença, e depois comece a executar juízo sobre a tua alma. Comece a falar aquilo que você viu aqui em cima. A alma é aqui, ó. Eduque a tua alma. Converse com a tua alma. Ensine a tua alma, como já falamos a respeito do que está escrito em Tito. A graça salvadora do Senhor nos educa. Educa a nossa alma para que ela saia das paixões. Aí depois ainda, feliz, olha, vamos voltar aqui um pouquinho. Olha o que ele fala. Ele fala da parte de Cronos, ele fala, e os céus destilarão orvalho, ou seja, haverá plantação poderosa da parte de Deus. O Senhor molhará, regará todas as coisas de maneira equilibrada, tranquila. Seremos frutíferos. Aí ele fala, feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor. E olha o que ele fala dele mesmo a nosso respeito. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Meu Deus, olha o que ele está falando do nosso caráter recriado. Quer uma palavra melhor para encerrar no nosso inverno diante do Senhor, onde estamos voando como águias? Ele vem dar um selo. Vocês são realeza para mim. Vocês são pessoas que estão num lugar altíssimo. O Deus eterno é a tua habitação. E quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Se estamos no esconderijo do Altíssimo, nós nos parecemos com ele, ele nos dá alteza. Meu Deus. Aleluia. E aí? Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Então, nos lugares de batalha espiritual, quem vai pisar? Nós, Igreja do Deus Vivo. Então, irmãos, é bênção, mas bênção demais o que Deus tem mostrado para nós. Através das estações, através daquilo que ele quer arrancar a mente romana da nossa vida. Porque vamos falar de festa para arrancar a mente romana da nossa vida. Quando trabalhamos filosofia, estamos arrancando a mente grega. E quando trabalhamos as festas, estamos arrancando a mente romana. A mente que colocou um falso Cristo no nosso meio. Aqueles que foram levantados no outono com folhas, cai, a árvore é limpa e nasce as folhas novas, um novo tempo. Isso mesmo. Então, irmãos, olha o que Deus está falando. Aí, no inverno, a árvore, como a irmã Fátima falou, missionária, está sequinha. E o que ela está fazendo? Ela aprofunda raízes. Tem um mês aqui que é mergulho. Eu nem li o nome do mês. Mas é mergulho. Você vai aprofundar as suas raízes lá em cima, voando com Deus. E aqui embaixo, a árvore está sequinha. Então, ela precisa ir para o rio das águas. E aí, ela vai começar a tirar força, força, força. E aí, conforme ela vai tirando força, vai estabelecendo o quê? A nova temporada, que é primavera. E o que vem não é um recomeço, é uma novidade de vida. São novas folhas, novos frutos. Não é, eu vou começar de novo. Não, vai começar o novo. É diferente. É isso que Deus está trazendo para nós. Ciclos de repetição quebrados, cortados, arrancados verdadeiramente. Ciclos de repetição que foram verdadeiramente, o Senhor falou, estou arrancando isso de vocês. Eu tenho algo novo. Em nome de Jesus. Então, eu quero deixar essa palavra aqui. Vamos fazer aqui a nossa confissão. Em nome de Jesus, vou fazer pausadamente. Amém? Vamos lá. Acabamos de sair do tempo da preparação da sua vida. Você pode dizer, eu aceito isso, Senhor. Cada declaração que eu for fazendo, você pode dizer, eu aceito isso, Senhor. E entramos agora no planejamento de coisas novas. Eu subo com asas como águias e voando acima de tudo, eu determino os alvos. A águia vê, irmãos, vê lá de cima. E aí ela determina os alvos. Reparou que é difícil uma águia perder a sua... Isso, irmã Marta. Perder o seu voo de buscar a sua presa? Aleluia. Eu determino alvos, eu observo a circunstância, mas não tomo atitudes. Eu colho sementes na presença de Deus. Eu preparo para a primavera e eu semearei e tudo começa novo. Renovado no vigor, descansado, planejado, em paz. A paz daqueles que entraram na presença de Deus e capturaram os seus planos e propósitos para a nova temporada. Olha o que Deus está falando para nós. Depois, na cronologia da Terra, podemos ficar presos no passado e não dimensionar o futuro. Obra de Cronos, prendendo-nos nas dimensões no antes ou no depois, nunca no presente. E é no presente
que organizo tudo. Porém, eu saio dessa manifestação, em nome de Jesus. Pois julgo com clareza os pontos de minha vida. Estou normatizando tudo e avançando com precisão. Aleluia. Acolhidos nele, no Senhor Jesus Cristo, entramos no tempo das chuvas fortes de inverno. Então eu busco abrigo em sua palavra e direção. Aí nós vamos sendo regados e ficaremos prontos para a semeadura que logo se estabelecerá. Estamos terminando, amém? Permito que a palavra me golpeie com força para que a minha terra seja tocada profundamente e assim haverá excelentes chances para a minha vida. Não me atentarei nos ditames da carnalidade ou na força dos pensamentos malignos que formam mentalidades contra Deus, nem em sentimentos que querem me tirar da paz. Eu julgo com precisão. Aleluia. O que o meu juiz julga e decreta, eu assumo. Vou viver pelo poder da palavra semeada e acolhida em solo bom, que sou eu. Venço os ditames do orgulho. Estou preparada para pensamentos de Deus em mim, na minha consciência. Não sou autossuficiente. Eu rendo-me à humildade e mansidão de Cristo. Assim eu venço Leviatã. Abastecidos pela palavra de Deus que está a ser semeada, eu avanço para estabelecer o reino de Deus. Eu sou tratável, eu sou humilde, eu percebi e criei que nada procede de mim. Estou vencendo a guerra da soberba, do orgulho. Logo o cordeiro se manifestará e novamente sairei dos ditames da escravidão que queriam se apegar a mim. Está falando da Páscoa. O sacrifício do cordeiro não foi em vão. Eu distancio-me cada vez mais de guerras desnecessárias. Aleluia! Eu estou crescido e maduro, como um solo bom. A palavra, o tempo de Deus, o ciclo de Deus se cumpriu em mim. A eternidade está à minha disposição. Aleluia! E neste lugar de introspecção, nos lugares altos com o meu Deus, eu entendo que a suficiência de Cristo me tomou. Eu sou dele e não tenho falta de nada. Sei que venço as forças dos devoradores de tempo, do orgulho e das lutas sem propósito. Prontos para a nova etapa no Senhor, o meu Deus, o Cristo vivo do Pai. Amém? Então, fique nessa dimensão, em nome de Jesus, neste lugar de glória, no Cristo vivo, que tem se manifestado como pão da vida, como vinho novo para nós. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã voltamos, aí eu volto às 3 da tarde, o apóstolo volta amanhã às 7h30 e à noite, hoje, temos a reunião de leitura da palavra e oração, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, meus irmãos. Deus abençoe. Shalom, shalom e até amanhã. Graças a Deus por cada uma da vida de vocês. Amém? Glória a Deus, irmãos. Abraço. Graças a Deus. Aleluia. Shalom, shalom.